Hoje o papo é pra gente grande. Crianças saiam do quarto, que hoje o papo é papo de CEO, papo de vamos falar. Você sabe o que o CEO faz na empresa? O que você faz na sua empresa? Sua empresa tem um CEO? Hoje aqui conosco o Rogério Valente. Ô, gente. Seja muito Obrigado, bem-vindo, valeu. bem-vindo. Obrigado pela recepção. Ô, Hoje a gente Rogério. devia ter começado a gravar antes, né, cara? Porque eu queria que a galera visse a recepção que eu tive aqui. Foi muito legal. Eu fiz uma analogia. A empresa sua, tipo, é para ensinar o cara a ter uma empresa autogerenciável. Exatamente. E você é o CEO da empresa. Eu sou o CEO Então da você é o empresa. bichão. Cara, como que você conseguiu mais ou menos. subir? Porque, pô, tem que ter conhecimento pra caramba pra estar nesse posto na empresa que vocês têm. Porque vocês são uma baita empresa reconhecida no mercado, enfim, tem toda uma história atrás. Como que foi pra você assumir esse posto? Cara, se eu pensasse nisso, eu nem ia trabalhar de manhã, porque é uma responsa, cara, é uma responsa gigante, né? Essa é a pergunta que eu mais ouço, né? Tá bom, o que que faz um CEO? E aí, quando a pessoa pensa, tem um romantismo, né, cara? Sim. As coisas têm um romantismo. A gente tava falando aqui de falar palavra gringa e tal. É CEO, é CFO, é CIO, é CTO, é CRO. Não pode falar palavrão aqui, né? Pode. Pode? É C pra todo lado. Vai. E aí, fode a cabeça do cara, né? E no fim de tudo, o mais importante que a gente tem pra fazer, que é entender o que acontece, para onde a gente vai, o que a gente faz com isso, é o que ficou para trás. Então os caras ficam pensando, cara, e o CEO? E é isso, eu só posso ser CEO se eu for o dono da empresa? CEO é coisa de empresa grande, tá? Esquece o nome e vamos entender o que a gente faz como CEO. Cara, primeira coisa, quer que eu responda primeiro o que faz ou primeiro como eu cheguei lá? Primeiro o que faz? Como que faz? Como que faz? Legal, o CEO é o piloto do ônibus, cara. Você leva um monte de gente para dentro do teu ônibus e você tem um objetivo, que essas pessoas entrem, você pilote esse ônibus, sabendo para onde está indo, faça esse percurso com segurança e desembarque as pessoas bem e que elas fiquem felizes com o lugar onde elas chegaram. É uma boa analogia. Sim, A gente pode pôr isso no avião, pode pôr isso onde você quiser. Eu gosto do capitão do navio. Então, o capitão no navio... Porque tem a simbolismo Tem todo do simbolismo. capitão. É a mesma coisa, cara. Então, a gente usa o termo lá, o comandante, né? Então, é o comandante do avião, cara. Você se imagina entrar no ônibus que você não sabe para onde vai e não sabe com quem. Tá maluco. E se esse ônibus está em condições ou não. Então, esse é o papel do CEO, é deixar claro para onde a companhia está indo, como ela vai, quem vai estar junto, como essas pessoas vão se comportar. Então, no dia a dia, cara... Hoje a gente tava conversando com um cara aqui que fez EAG, cresceu pra caramba, e ele tava falando, cara, se eu tivesse começado do zero e perdesse tudo, qual a única coisa que eu ia cuidar hoje pra fazer tudo do zero de novo? Cultura. Porque quando ele começou a empresa, ele não sabia. Agora que ele sabe, aí o conhecimento você não perde, é a cultura. Então, se tem uma coisa que o CEO tem que fazer, cara, é ser o guardião da cultura. Parece que é pouco trabalho, cara. Você guardar a cultura da tua empresa e fazer ela se expandir para todos os lugares, funcionar do mesmo jeito, ter um jeitão igual, para a pessoa, se tiver de olho fechado, ela entender em que empresa ela tá, esse é o trabalho mais árduo que se tem e esse é o trabalho do CEO, cara. Colocar esse mapa aí, ser o Waze da empresa, né? Então, Assim, esse é um ponto. o nosso papo aqui, ele é muito louco. Ele vai tomando umas ramificadas aqui. Depois eu quero voltar na história, mas eu quero puxar exatamente o que você falou na questão de cultura. Porque assim, o que a gente vê muito? O Léo tem a comunidade dele e tem muita gente que tá começando, ou tem 3, 4 funcionários, tem 5 pessoas no time, e às vezes a pessoa fica muito preocupada em, pô, eu preciso ter o melhor processo do mundo, eu preciso ter uma cultura. Qual que é o momento do cara parar e falar, cara, eu preciso ter uma cultura desenhada, formada, descrita, ou é natural? Pô, a cultura parte do CEO, do dono. Porque assim, tem um grande problema. É do dono. É do dono. Qual o momento? O momento zero, ontem. Não dá pra começar sem cultura. Vocês são da onde? Daqui? De Do Floripa? interior, eu tô do interior de São Paulo. Do interior de São Paulo. Beleza. Que lugar? Rio Claro. Rio Claro. Fala uma coisa que acontece em Rio Claro que é típico de lá. Típico de Rio Claro, assalto. Não, tô brincando, desculpa. São Paulo. Desculpa, tô brincando. Não, é conhecida como Cidade Azul. Tinha os trólebus, enfim, tem uma lagoa azul na cidade. O que mais? Acorda cedo, faz esporte Cara, na a cidade de rua. São Paulo é uma cidade que trabalha pra caramba. Cultura de São Paulo é a cultura do trabalho. Exato. Então, em São Paulo, você vive para trabalhar. Isso é uma cultura. Sim. Todo mundo sabe disso. Então, quem nasce vai para São Paulo já vai. A empresa nasce tendo isso. Você sabendo ou não.
Você controlando isso ou sem controle. Você dando atenção ou não dando atenção. Existe uma cultura, tem um jeitão que as coisas funcionam na sua casa. Se você começar a anotar no papel de manhã o que você faz, como você faz e tal, na tua casa, todo dia de manhã acontece de um jeito, toda segunda-feira acontece alguma coisa, toda terça acontece alguma coisa. Aí você fala, não, na minha casa cada dia é de um jeito. Ponto, sua cultura. Cada dia é um dia. Isso é cultura. O que acontece que as pessoas não têm é o controle disso. E aí vai acontecendo. Só que chega um momento que não dá pra ser sem controle. Porque aí você se pega com uma galera trabalhando junto com você que não tá fazendo o que você quer. E por que isso aconteceu? Porque você não olhou pra sua cultura, pra você entender o que realmente você gosta, como você quer que as coisas funcionem. E aí você não orientou. Você não orienta. E qual é o melhor momento de orientar? Antes de trazer a pessoa pra dentro. Você não põe uma pessoa no teu ônibus que tá indo pro Rio de Janeiro se ela tá querendo ir pra Curitiba. Você não põe uma pessoa na sua empresa que não concorda com o jeitão que as coisas funcionam. Eu perguntei aqui, pode falar palavrão? Se for, pode. Se eu falar palavrão aqui, você não pode falar pra mim que eu não perguntei. Mas se não pudesse, você me orienta primeiro. Aqui a gente não fala palavrão, minha audiência não fala palavrão e tal. E aí eu obedeço a cultura do local. Porque eu que tô chegando aqui, você tá me dando como as coisas funcionam. É que o que acontece? Romantiza muito o que é isso, né? A cultura não é só a gritaria, o oba-oba. Isso faz parte. Faz parte, mas não é só isso. Os caras falam muito a cultura Google. A cultura Google tem restaurante lá, os caras descem de escorregador, dormem um soninho de tarde, mas os caras trabalham 100 horas por semana. Sim. Entendeu? Sim. Os caras são produtivos, entrega pra caramba, é uma das maiores empresas do mundo. Você acha que é porque os caras ficam descendo no escorregador? Então eles têm uma cultura de liberdade e entrega. Então não é romântico do jeito que se pensa. A cultura não é botar o escorregador lá. A cultura é como é o jeitão que as coisas funcionam aqui, que vai levar a minha companhia pra onde eu quero que ela vá. Isso tem que estar sob controle, porque existe. A diferença é se você controla ou não. Cara, eu trabalhei muitos anos na JBS. Cara, eles investem muita grana em cultura, em gente. E qual que era o grande problema deles lá? Eles fazem muita aquisição. Então eles compram muita empresa já grande... E, cara, pra pôr a cultura deles num lugar que já tá rodando. E aí eu lembro de uma história que a gente tava num congresso de liderança lá, que eles compraram, não lembro qual o nome da empresa, nos Estados Unidos. E, cara, os caras da JBS, por mais que eles sejam gigantes, enfim, não vamos entrar em detalhes políticos também. Claro. Mas eles são muito simples. Eles são muito simples, o jeito de ser, o jeito de falar, o jeito de se vestir. E aí eles compraram uma empresa nos Estados Unidos, e aí, de repente, chegou o diretor da empresa, eles já estavam lá, e eles olharam um cara chegando de Ferrari. Então, na hora que ele viu o cara chegando, ele falou, puta, não vai funcionar. Não vai, porque não é o tipo deles. A empresa não funciona. E não assim, e no problema não é ter Ferrari ou não ter Ferrari. Mas no modelo da cultura deles, esse tipo de gente não vai fechar, não vai dar certo. E aí a pergunta é, e aí, o que você faz? Não, ferrou, aí você vai ter que desenhar tudo de novo. E esse é o problema. A gente acha que empresa grande não tem problema de cultura. Tem esse problema, tem a aquisição, né? Você pega o americano, cara. O americano chega de manhã cedo, enche o copão de café, senta na mesa e trabalha, velho. Ele só levanta na hora de almoçar. Em geral, essa é a cultura do americano. Você põe brasileiros e americanos, cara, não funciona bem. Aí você tem que ajustar. Aí você faz uma aquisição nos Estados Unidos, vai levar o modelo brasileiro, vai ter um trabalho para fazer essa junção. Então, essa é a grande questão da empresa grande, cara. A gente acha que empresa grande não tem problema, a cultura é um problema. Mas e a expansão, né? Tem, claro que tem. Eles fazem. A JBS é uma empresa forte de cultura. Vai levar um tempo, vai tirar um monte de gente. Porque não tem jeito, cara. Quando você começa a controlar isso, você troca umas pessoas e tal. Os caras vão sofrer, vão investir uma puta grana. Mas eles vão resolver. Você olha para uma empresa do porto da JBS, quer ver um outro exemplo aqui, se puder falar a marca aqui, é a Ambev, cara. O negócio da Ambev é uma cultura. Todo mundo sabe como que é a cultura da Ambev. Tem gente que fala mal e tal, mas assim, não queremos quem não faz parte disso. Isso é firme, forte, cara, é isso. E dá trabalho implementar. E os caras fazem aquisição pra caramba, eles devem ter um baita trabalho para implementar nos modelos do que eles trazem. Mas implementa, faz. Os caras, né, tem gente boa trabalhando para fazer isso lá, dá para resolver. Mas assim, Agora, trazendo para a realidade do menor, também dá para resolver. Isso que eu ia falar. Não é mais fácil. Porque a maior parte do nosso público é o pequeno, talvez o médio, mas mais o pequeno. E existe uma linha muito complicada ali, tênue, de o quê? A gente defende muito isso, que o cara muito pequeno, ele precisa vender, cara. Ele precisa ter dinheiro para a máquina girar. E às vezes o cara preocupado em, preciso desenhar meu código de cultura, ele tem 3 pessoas na equipe.
Qual que é o momento? Como que funciona? Qual que é o momento ideal dele ter uma linha de falar, cara, não, eu preciso porque tô perdendo a mão? Cara, seria leviano da minha parte falar que isso é uma ciência exata, né? Vocês concordam, né? Sim, não é uma sim. ciência exata, não é uma conta matemática. Implementação de cultura é um processo que leva 5 anos. Existe um estudo grande, tem um livro chamado Walk the Talk, que explica isso com um pouco mais de ciência. Eu sou o cara da barriga do balcão, né? Eu já fiz isso. Só que quando eu volto para trás e lembro, putz, a gente tem lá... São 5 empresas diferentes, de áreas diferentes. E quando eu volto e penso, caramba, quando a gente começou a Luma, que a gente pensou em implementar a cultura, levou 5 anos. Quando a gente começou a Tex, que a gente levou 5 anos. Quando a gente começou o EAG e tal, levou 5 anos. A média é essa mesmo, científico que funciona. Porque tem muito trabalho para fazer em um processo. Aí quando você... A sua primeira cultura qual é? Cultura de vendas. Você implementa uma cultura de vendas. Pode olhar, todo cara pequeno ele tá preocupado em vender. E cada um escolhe um jeito de vender. Tem o cara que vende na indicação, tem o cara que sofre venda, tem o cara que faz venda no catálogo, tem o cara que liga para um monte de cliente, tem o cara que faz tráfego no marketing digital, faz tráfego pago e tal, tem cara que faz tráfego orgânico. Isso já é uma cultura, é cultura de vendas. Então começa primeiro vende, e aí o cara cria uma cultura de vendas. O que ele traz primeiro? Os vendedores. Se a gente fosse fazer uma cartilinha perfeitinha, o que você faz primeiro? Traz o cara do RH, né? Você vai montar uma empresa, traz o cara do RH. Coisa mais importante ter na empresa é gente. Aí você vai montar uma empresa que você começa com o quê? Com o vendedor. Aí quem traz o vendedor? Você. Qual que é a tua especialidade? Tráfego. Aí você tá contratando. Cara, então você teria que, se fosse na cartilinha, primeiro você contrata o cara de RH. Depois você contratar o cara de RH, aí você contrata o vendedor, porque você tem um cara de RH que vai ajudar você a fazer isso direito. Mas a gente sabe que na prática não é isso que funciona. O cara monta a empresa, ele tem um conhecimento técnico ali, e a parada dele mesmo, eu vou vender meu conhecimento técnico, vamos pôr a empresa de pé, botar para acelerar. E aí aonde eu vejo, cara, só para dar um número, para não ficar enrolando aqui a audiência também, eu acho que a partir de umas 10 pessoas ali, aí você tem que dar uma atenção para isso. Precisa ter um código, precisa combinar, você precisa ter a explicação de como as coisas funcionam. Até isso é tão importante para o CEO, para o dono, se é que eles são a mesma pessoa, até para ele saber. É o manual para gente mesmo que é empresário, é o manual para você. Para você olhar e falar, cara, eu vou trazer o cara que concorda com isso aqui, eu tenho os meus valores. Os valores você pode ter no dia 1, você não precisa parar, ficar 6 meses pensando quais são os seus valores de vida. Já parou para pensar nisso? Pegar uma lista e falar, o que eu valorizo? Você deu até um padrão assim, de números, a gente sabe que não é regra, mas até porque chega um momento que, botou ali 10 pessoas no time, pra expandir isso dali, cara, se não tiver, fodeu, pode colapsar. Com certeza. Então, extremamente obrigatório, toda empresa ela tem que desenvolver, ela já tem, só que ela não tem o controle disso daí. Não tem o controle, é isso aí mesmo. E tem uma variável agravante. Muita empresa com 5, 10 funcionários são home office. Você não tem nenhum tipo de cultura, controle ou algo do tipo, como é que você vai gerenciar esses caras? Um cara lá na Bahia, o outro no Acre, o outro em São Paulo. É muito complexo, cara. Eu não consegui fazer a empresa home office funcionar. Tem gente que fala que tem cultura forte no home office. Vou gerar polêmica pro teu canal aqui. Eu não acredito em home office, cara. Eu não sou a melhor pessoa para você falar disso. Eu tô contigo. Eu já levei uns haters na internet e tal. Cara, cultura, eu gero conteúdo disso todo dia. Hoje mesmo eu gravei um monte de conteúdo falando disso. Cultura não é conversinha de CEO, não é discursinho, não é coisinha bonita, não é a festinha, não é escorregar no escorregador, não é o grito de guerra, mas é o conjunto de tudo isso. Cara, só dá pra viver isso no dia a dia, cara. Cultura é um negócio que você vive, cara, que tá na veia, que o cara entra na empresa e fala, cara, aqui tem um negócio diferente. Você não sabe nem explicar o que é. Quando você entrar na empresa do cara e ver o cara trabalhando, você fala, tem um negócio aqui, dá pra perceber. Tem um jeitão. Lá a gente escreve tudo na parede, cara. Nós somos assim, nós somos barulhentos. Se for entrar na minha empresa, a gente é barulhento, cara, em todas elas. Então a gente tem uma empresa de tecnologia que a gente é barulhento. Ela é escura, mas é barulhento. Então, cara, a gente é barulhento. Faz parte da gente ser assim. Isso vai refletir na cultura da empresa. A gente é deusento, cara. A gente fala de Deus e tal. Precisa ser crente pra trabalhar? Eu acho que não. Né? Não importa a veia, mas nós somos deusentos, a gente fala graças a Deus, a gente reza uma oração, quem quiser que venha junto, quem não quiser não tem problema nenhum, mas a gente é deusento. Então, tende a você aproximar de você pessoas que são assim, e isso é vivido
no dia a dia, véio, é sensação. Tem muita coisa que não é o que você fala, é a sensação. Aí você tá trabalhando aqui e tem um cara na Bahia. Como que é na Bahia? É quente pra caramba. Os caras param 5 horas da tarde, não sei exatamente, né? Mas a gente come pão com manteiga, meu, e lá come flocão, velho. Os caras comem cuscuz. É diferente, cara. Você não vai conseguir pôr o seu time todo pra comer pãozinho de manhã, porque isso é da cultura. Então ele tá no estado dele, tá na cultura dele, tem um jeitão de funcionar. Então assim, ó, pode ser produtivo. Mas fazer entrar em cultura é uma coisa de presença, cara. Você fala, meu, esse cara respira cultura. Faz parte do time de vocês sair de quarta-noite e jogar bola. Isso é cultura. O time sai e joga bola à noite, depois do expediente. Não sei se vocês fazem alguma coisa assim. Mas faz parte da cultura da empresa. Legal. E aí, como que o cara que tá no home office participa disso? Né? Como que você faz umas reuniões muito loucas de manhã e tal, com todo mundo junto, no vídeo. O vídeo não carrega o sentimento, não é a mesma coisa, cara. Cara, eu não consegui. Eu também não consegui. Por um período tentei, depois que eu migrei pro presencial, que a empresa cresceu de fato, assim, que a gente conseguiu. E aí, falando sobre cultura, recentemente aconteceu 2 situações na empresa que, cara, foi um momento que eu falei, estamos conseguindo montar a cultura. 2 funcionários em momentos distintos me chamaram para contar que eles tinham um problema com o domingo, com ansiedade. Aquela famosa, não sei, você lembra quando tocava a música do Faustão? Você falava, não. Pô, chegou a hora, né? O Fantástico. Fantástico. Entrava a vinheta do Fantástico, já até arrepiava. Você falava, nossa, amanhã, segunda-feira. E eles tinham esse problema. E eles falaram, cara, é incrível que eu não tenho mais. Agora eu não vejo a hora de chegar segunda-feira para eu trabalhar. E a gente trabalha pra caramba. Eu falo, pô, estamos no caminho certo, então, tipo... E o inverso também é verdadeiro. Se o cara tivesse te procurado e falar, meu, segunda-feira, cara, eu não tô pensando na empresa. Você tá com a cultura forte. Tem alguém que também não quer. Querer e não querer faz parte da cultura. Se o cara sabe exatamente porque ele não te quer, não fique ofendido com isso. Isso faz parte, é da sua cultura. Cara, você não vai levar um cara que curte rock num show de samba, ele não vai se sentir bem. Cara, não é preconceito, não é isso. É que o cara tem a preferência dele. E precisa ser respeitado isso. Então, se você tem uma banda de rock, você vai ter que trazer cara que curte rock. Em determinado momento, esse mesmo cara do pagode do rock, ele vai saindo fora. É exatamente aí. E aí, quando sai fora, também faz parte. Sabe quando você também vai perceber que tem cultura forte? Quando você estiver num processo de contratação e quando você começar a explicar como as coisas funcionam na sua empresa, e aí o cara pipocar na contratação e não vir. Já aconteceu com a gente. O cara fala, putz, mas isso daqui que tá nesse manual que vocês seguem, isso aqui mesmo? A gente vai seguir isso aqui. Pô, então não é pra mim. Vocês são loucos. Charada. Então, o mais importante de todos é nesse alinhamento aí. Antes de contratar ou quando você tá fazendo uma apresentação? Antes de contratar, cara. Quando você já tá levando o cara, ele já tem que ter contato... Sabe tudo. Da melhor forma possível que você puder, cara. Como funciona a tua empresa tem que ser público. O cara tem que entender... o máximo que você conseguir colocar para ele entender, mesmo antes dele se inscrever para a vaga. E aí você faz a segunda etapa do trabalho. Quando o cara se inscreve para a vaga, você explica como é a sua empresa. De vez em você falar da vaga, do salário, então, ó, aqui nós funcionamos da seguinte maneira, que nós somos uma empresa de venda. E a gente vai vender, aqui tem pressão, enfim. Cada empresa com aquilo que entrega, que faz, como vive isso e tal. Sim. Se o cara olhar e não quiser, cara, é a melhor hora pra ele desistir. É caro pra caramba contratar, é caro pra pessoa. Quando você traz a pessoa errada, você impediu ela de encontrar o lugar certo. Todo mundo perde tempo. Todo mundo perde tempo. E quando você traz a pessoa certa, né? Todo mundo ganha tempo. Sim. Então, o cara já tem que saber nessa hora. Cara, a gente costuma falar nossos valores, nosso manual. Na hora que o cara vai participar dos desafios, ele já leva o manual da cultura. Ah, mas aí vai distribuir. E daí? Quanto mais as pessoas souberem, melhor. Quanto mais souber, melhor. Aí o cara tem contato com o manual, vem... Cara, se na terceira, quarta fase de contratação ali, o cara não entender do nosso manual e tal, ele não tem interesse. A gente é uma empresa de educação, cara. Se ele não tem interesse em estudar, se ele não estudou nem como a gente funciona, como ele vai estudar para ser peça fundamental da minha equipe? Ele não traz também. Indo para esse ponto aí já de cultura e pegando no gancho de contratação... não sei se você concorda comigo, acho que o principal gap de dor de empresário, dono de empresa, é essa parte de contratação. E tu já falou aí das fases de contratação que tem. Como que funciona isso de fato na prática? Tem algum ponto? Pegando esse gancho, mas entrando no que você falou antes, do RH. Tipo, vou contratar um RH, porque eu tô nessa briga. Eu já não sou mais o CEO da minha empresa. E eu tô pedindo um RH porque tá osso contratar. Você acha que o RH seria o primeiro ali, um dos primeiros cargos? Sabendo o que eu sei hoje... Sabendo o que eu sei hoje...
seria a primeira peça. Ontem eu atendi um mentorado e aí ele tá lá com o RH faz 40 dias em operação total, né? Passou por toda a fase de integração e tal e faz 40 dias que tá operando. As frases que ele me falou, putz, eu devia ter te ouvido antes. O cara tá 1 ano comigo. E nesse 1 ano ele tá enrolando pra trazer, aí trouxe. Ele parou de contratar com empresa terceira, ele tá contratando interno. Nesses 40 dias ele cumpriu umas metas de contratação que ele tinha, contratou melhor, tá engajando melhor o time. Cara, é agente de gestão que faz isso. Hoje o nome bonito é agente de gestão, né? Eu gosto de agente de gestão, porque meu time de RH faz gestão de pessoas e eu valorizo muito isso. Então, a gente aplica o nome agente de gestão com propósito, né? O RH não é o cara que é o da folha. Essa parte burocrática a gente faz no contador, inclusive. Não faz dentro de casa. A parada do meu time lá é colocar as pessoas certas nos lugares certos. É filosófico, Sim. mas é cheio de sentido, né? Colocar as pessoas certas nos lugares certos. Tem que encontrar as pessoas certas. Cara, tem funil nosso de contratação que começa com 260... Eu sei o número exato. Começou com 269 pessoas na boca do funil, terminou com 2 e a gente não contratou nenhuma. Tem funil desse nível. Aí você fala, pô, mas aí a exigência tá muito alta. Não, cara, a gente não vai arriscar trazer pro time a pessoa errada. Porque mesmo sendo assim, com essa exigência toda, com esse controle todo, às vezes entra a pessoa e ela percebe que não era o que ela queria, a gente percebe que não era a pessoa certa e ainda assim comete erro. Então, se você só trazer gente só pra tampar buraco, esquece, cara. Isso não vai funcionar. Sim. E aí, respondendo a tua pergunta, né? Fala de mercado. O mercado tá faltando gente pra trabalhar. E ao mesmo tempo, cara, quando você pesquisa dentro, as pessoas estão reclamando que não tem oportunidade. É uma loucura. É uma loucura. Eu tava palestrando num lugar assim, falei, quem acha que não tem oportunidade aqui? Tinha umas 50 pessoas. A Dai tava lá comigo. A gente até filmou essa hora porque eu queria ver depois, cara. Pô, uma galera levantou a mão achando que não tem oportunidade. Aí os donos da empresa estavam ali e falei, você tem quantas vagas para dar oportunidade? Várias. Você tem oportunidade sobrando? Tenho. Por que não acontece? E aí é o grande ponto, cara. Na verdade, não tá faltando gente. É só uma opinião. A gente vai ter alguns apagões. O que tá faltando é qualificação. O que tá faltando de verdade, cara, outra polêmica aqui, é as pessoas se responsabilizarem pelo que é delas, cara. A gente tem que parar de botar a culpa nos outros e assumir a responsabilidade do que é nosso. As pessoas estão terceirizando as coisas. Pô, ninguém me dá oportunidade. Você que não fez a tua, cara. Se você tá falando que você não tem oportunidade, é você que não tá fazendo a tua oportunidade. Quanto você tá preparado? O que você realmente fez? Né? Qual é a real habilidade que você tem que vai fazer essa empresa deslanchar? É um contrato mútuo, tem que dar resultado desse lado e desse, né? O cara te dá resultado, você dá resultado pra ele. O cara tá preparado, você tem a vaga. Eu duvido que você não tem vaga de liderança na sua empresa. O que você não tem é líder pronto pra assumir. E é um jogo justo. Tem que ser justo. É justo. Se você tivesse líder pronto, você tem a vaga. Se você tivesse mais gente, mais comprometida. Aí o cara não tem compromisso, ele quer fazer o mínimo. Cara, a gente gera conteúdo, aí vem assim, a gente faz o que a gente recebe pra fazer. Da onde eu vim, a educação que eu tive... Minha mãe falava pra mim, se você for ser lixeiro, você vai ser o melhor lixeiro que o mundo já viu. E tem muita honra em ser lixeiro. Então sempre entrega o seu melhor e faz o seu melhor. Aí quando você vai ver quem foi promovido, sempre os caras que são os melhores, são os que se dedicaram. É o cara que levanta de manhã e arruma a cama dele antes de sair de casa. Esse é o cara que vai fazer a diferença. É o cara, quando você marca compromisso, ele chega 20 minutos antes, porque ele vai se preparar. Mas aí entra no ponto de... Vem ainda mais a fundo, né, cara? Vem de casa, vem de berço, vem de casa, e depois tem a questão de colégio, de coisa, que eu acho que o mundo ele já tá muito chato, você tá entrando nessa onda muito... Não tem oportunidade. Mas aí como que a gente vai fazer a nossa parte, o dono da empresa? Então, aí a gente tem que assumir responsabilidade também. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. De vez a gente ficar reclamando, a gente como empresário, a gente tem que fazer a nossa parte. Por isso eu tenho uma empresa de educação. Todas as minhas empresas são empresas de educação. Cara, a gente tem uma universidade interna na Luma, onde a gente forma nossas pessoas internas. A gente prefere contratar mesmo essa experiência. Você não sabe nada? Beleza. O que eu olho pro cara? Se ele tem sangue no olho. Se ele tiver sangue no olho, a gente vai ensinar ele. Aí, na base, a gente vai educar esse cara. A gente tem por volta de 3.000 horas de treinamento por ano. Caraca. Dá mais ou menos isso. 3.000 horas entregues de treinamento por ano. 99% disso é entregue pelo próprio time, que se formou lá, que aprendeu lá. Tem galera trabalhando 22, 23 anos comigo lá. E aí essa galera tá engajada em ensinar os próximos. Então... E aí, o que eu ouço? Aí você ouve de tudo, né? Mas assumir minha responsabilidade. Se eu quiser ter... Você já ouviu alguém sonhar que quer ser despachante quando crescer?
Não tem, né, cara? Eu tinha que formar dentro de Meu pai e minha mãe são despachantes. Aí. Mas é uma coisa que eu aprendi a nem fuder, eu não vou ser despachante. Pois é. Eu sou. Orgulho, cara. Tenho talvez o segundo ou terceiro maior do país aí. E tamo lá. 150 pessoas trabalhando, entregando, atendendo as maiores empresas do Brasil. Nossa. Formando gente, entregando. Assumir a responsabilidade, cara. Vou deixar pro governo, pra igreja, pros pais e tal. Já não fizeram, cara. Vou ficar reclamando da galera. Não, vamos formar essa galera. Aí tem um monte que dá certo. Tem um monte que dá muito certo e eu perco pro mercado. Mas, né, a frase é um clichê, mas é verdade, né, meu? Se você formar o cara e ele ficar bom, ele vai embora. Então deixa o cara ruim ficar com você, que você vai ver qual que é o problema que você vai ter. Isso é a mais pura verdade. Se é clichê, é porque é verdade. Então a gente assumiu a nossa responsabilidade, cara, formar dentro de casa. 100% da nossa liderança formada dentro de casa. 90%, vai. Tem algumas coisas que a gente acaba conseguindo trazer de fora e tal, mas a filosofia é formar dentro de casa, é treinar as pessoas dentro de casa. Eu vi uma frase esses dias, um textinho, não vou lembrar quem que era pra dar o mérito, mas ele falou que o medíocre, o mediano que é o grande problema. Porque o cara ruim, ou ele sai ou a gente manda ele embora. O bom, a gente tá vendo o bom, mas o medíocre ele vai ficando. E quando você vê, esse cara já tá 5 anos na sua empresa. E vai indo, né, cara? E vai indo até o dia que ele... Tem um estudo da Gallup que mostra isso, né? Tem o desengajado, o altamente desengajado e tem um negócio que eles falam dos montanhistas lá. E aí esse intermediário que eles apontam ali que realmente é o problema. É o cara que passa batido, né? É. Aí quando você vê, é meio que tarde demais. Já tá ali há 10 anos. Acontece mesmo. É verdade isso aí. É verdade. Eu vi uma vez no Mastermind um tema justamente sobre essa questão de contratação e time de pessoas. E falaram que tem 2 tipos de colaborador. Eu quero ouvir a tua opinião sobre isso. É aquele colaborador que o sangue no olho, né, cara? O cara vai vir, vai dar exemplo, vai fazer mais do que todo mundo, etc. E tem aquele colaborador, até tinha um nome pra isso, eu só não me recordo como é que era o nome, que... Cara, ele não faz nada além do horário, não chega antes e tal, mas, cara, ele é aquele funcionário ok, entendeu? Não tem falta, não tem coisa assim. Esse cara aí. E toda empresa, a gente precisa ter esses 2 tipos de profissional. Tem que ter o cara fora da curva, mas tem que ter o cara ali pra dar um equilíbrio. Não sei se você já ouviu alguma coisa sobre isso, ou o que você pensa sobre isso. É aquela história, se todo mundo quer ser gerente, vai ter um gerente. Será que os outros também não vão ficar frustrados? O problema que a gente enfrenta hoje é que você não tem o cara pra ser gerente, né? Eu queria enfrentar o problema de ter 2 disputando, porque esse embate é o meu tesão, cara. É por isso que eu virei CEO, porque eu gosto desse tipo de coisa. Se eu tivesse 2 pra escolher, ia ser maravilhoso. Porque o que vai faltar agora é liderança, cara. A gente vai ter um apagão de liderança, se não é que a gente já tá tendo. Mas vamos lá, vou responder a tua pergunta. Eu gosto de contar umas histórias e fazer analogia. Eu dava aula pra falar do cara que queria crescer. E aí, pensa num café da manhã americano. Coisa linda, né? Um prato com uma fatia de pão bem tostada, assim. Bacon e ovos fritos. Tudo é importante nesse prato, né? Tem gente aqui que tá envolvida e tem gente que tá comprometida. A galinha tá envolvida, ela bota o ovo, mas é importante no café da manhã. Ela só vai botar o ovo e deu. O porco morre para dar o bacon. Esse é o cara comprometido. E a gente precisa de bacon e precisa dos ovos. Então é importante a gente ter o cara que faz o dele bem feito, tá ali, não atrapalha e tal. Porque se todo mundo quiser ser porco, você vai matar todo mundo. Então se todo mundo quiser ser gerente, você também vai ter um problema. Se ninguém quiser ser, você vai ter um problema. Então é importante ter os envolvidos e os comprometidos. Então no processo do café da manhã você precisa de ovos, você precisa do bacon. Né? Então ali a gente tem de tudo. Então é importante ter esse equilíbrio, ter as pessoas que querem e ter as que não querem. E aí sempre vai ter aquele lance, né? Tem rádio peão, tem os preferidos, né? Aí tem a ciumeira e tal. O importante é a gente não fugir, cara, é a gente assumir. Eu já fiz uma campanha na empresa pra falar disso, né? Porque as pessoas reclamavam, pô, aqui a gente não tem oportunidade e tal. A gente fez uma pesquisa de clima e tal, e a gente foi entender o que era. A primeira apresentação que a gente foi fazer mostrou que 68% das pessoas na empresa tinham sido promovidas naquele ano. De alguma forma promovidas. Pô, como que aqui não tem oportunidade? Esse era o primeiro ponto. E aí aproveitamos para fazer a história do preferido. A gente podia ficar brigando com isso. Não, aqui não tem preferido, para mim é igual, e não sei o que. Não, não é igual. Então, o que a gente decidiu fazer nessa campanha? Explicar para as pessoas como elas fazem para ser preferidas. E tirar o lance do puxa-saco em volta. Então é assim, ó. Cara, tal pessoa, a gente usou até nomes porque a gente teve... Tal pessoa aqui, ó, foi promovido. Sabe por que ele é preferido? Ele foi mesmo preferido. Ó, ele se formou
Ele completou esse curso, esse curso, esse curso. Durante o processo de entrega dele, ele sempre entregou acima da média e a gente tinha dados para mostrar e tal, enfim. Esse cara aqui, ó, não chegou atrasado nenhuma vez. Todas as avaliações de desempenho dele foram acima de 90%. Então ele é realmente um preferido. Não é só porque ele tem o olho azul, porque ele é legal. Ele tem um histórico aqui. Então, se você quiser ser um preferido, procure seu gestor e descubra os critérios. E você também vai ser um preferido. A campanha era mais ou menos nesse sentido. Cara, a gente não elimina, mas a gente encara o problema de frente. Né? E é um problema do cara que é comprometido e envolvido. Isso sempre vai ter. Vai continuar tendo. Eu acho que tende a ter o problema invertido, porque vai faltar liderança. Tá faltando gente preparada. E aí o nosso trabalho vai ser preparar cada vez mais. Cada vez mais se dedicar a preparar pessoas. Uma coisa que eu vejo é ser humano, né, cara? A galera esquece muito rápido das coisas, então o que faz a diferença é o contato, é 1 a 1, aquela reunião, trazer a pessoa, fazer ela falar, repetir as coisas, conversar. Eu lembro de uma situação que aconteceu numa empresa que eu trabalhava, que era o cara estava sendo despejado, e aí ele não tinha grana, ia ficar na rua, foi na empresa, conversou, a empresa adiantou, deu uma puta grana pra ele, falou, cara, vai, resolve os seus problemas. Deu todo o suporte pro cara que ele precisava. Cara, não passou um mês, passou lá umas 2 semanas. Peguei o cara falando mal da empresa. Eu chamei o cara pra conversar. E aí eu fui perguntando pra ele, pô, o que aconteceu? Faz daí ele falou, cara, pô, tava foda e tal. Mas como que você resolveu esse problema? Pô, graças a Deus a empresa me ajudou. Eu falei, cara, mas não faz sentido. Ele falou, pô, é verdade, cara. A pessoa faz nem percebe, né? É foda, pô, mas dá raiva, pô. Eu fiquei muito puto na época. Eu falei, cara, pô, a empresa acabou de salvar o cara ali. O cara já tá querendo meter o B dele, sabe? Tipo, mas é isso. É a função do gestor daí. E essa é a função do gestor, né? O one-on-one, o alinhamento. Cara, eu desafio aqui, ó, os empresários perguntarem para as pessoas o que elas estão fazendo, as pessoas não vão saber responder, cara. Perguntar para as pessoas qual é a meta da empresa, elas não vão saber responder. Você perguntar pro cara quem que paga a conta lá na tua empresa, tem contas a pagar lá? Sim. E um a receber. Não, é um BPO, é terceirizado. É terceirizado. Mas tem um exemplo legal disso. Chegar e perguntar pro cara do contas a receber o que ele tá fazendo, ele não sabe falar o que ele tá fazendo. Ele fala, não, eu venho aqui e eu pago boleto. Ou eu venho aqui, eu tô fazendo cobrança. Dificilmente você vai ter as pessoas falando, cara, eu tô sendo responsável pela saúde financeira da empresa. Esse é o cara de verdade. Isso aí é a cultura implementada. Quando o cara entende para onde a empresa tá indo, o que ele tá fazendo, qual que é o papel dele ali, e aí ele começa a se comprometer mais com o processo, aí ele vai saber o que ele tá fazendo de fato. Esse é trabalho de gestão, esse one-on-one que você tá falando é o trabalho de gestão mesmo. Né? Mostrar pro cara que ele tá indo pelo caminho errado é o trabalho da gestão. E dá trabalho fazer gestão, né? Dá trabalho fazer gestão. Porra. Nesse ponto ali que você falou bastante da liderança, que entra essa questão de gestão que vai entrar também, você falou que muitos formam da base, né? Contratação forma da base. Só que, cara, esses líderes, heads, essa galera com uma responsabilidade maior, vem da base também de interno ou puxa externo? Como que é feito isso, cara? Cara, eu já fiz as duas formas, mas a minha preferência é base, cara. Formar base. Formar em todos os sentidos, cara. Tem líder que a gente formou desde treinamento interno, faculdade, pós-graduação, curso, coaching, mentoria, tudo, cara. Completo, tudo. Formando da base mesmo. Ah, tem cara sério fora. Esse cara sério de fora, ele teve formação de algum jeito. Qual jeito? O que esse cara tem? Eu comecei a entender o que os caras tinham. E a gente tem que providenciar. E aí, quando você tá dentro de casa, aí você tem uma vantagem. A cultura já tá entranhada. É isso que eu ia falar, porque esse cara dele vai ter que se adaptar à cultura e geralmente o que a gente ouve da galera que vai contratar esse tipo de profissional que já vem com alguns vícios, cara, aí... Funciona também, cara, eu não vou falar que não funciona, eu já contratei líder e aí fazer o cara se adaptar à cultura, dá um trabalho e tal, mas você acaba fazendo, eu tenho essas situações, mas o que você forma dentro de casa é muito mais fácil. É bem mais fácil o processo cultural, que eu acho que é o mais importante, quando você forma dentro de casa, fica mais fácil. No longo prazo. E aí formar é longo prazo, cara, é trabalho árduo e tal. E sabe qual que é difícil, cara? É a primeira etapa. É o cara que tá no chão de fábrica e ele vai ter a primeira liderança, porque isso não compensa. Eu odeio essa palavra, não compensa. Puta, eu já ouvi demais. Então, jogar limpo com a galera. Você falou do one-on-one e tal, acho que a gente tem que jogar limpo, cara. Quando a gente tem a nossa formação interna de liderança,
A primeira coisa que a gente faz, cara, não vale a pena para você ser líder. É igual eu falo pro vendedor que vai virar gerente. Vai virar o gestor da área de vendas. Cara, não vale a pena, você vai ganhar menos. E vai ganhar menos mesmo, porque o vendedor não tem limite. Ele vai, vende comissão e não sei o que e tal. O gestor, aí é uma opinião minha. O gestor não se comissiona com o time. Isso é o meu jeitão de olhar. Porque esse cara tem que fazer gestão. Se a gente paga comissão, ele fica preocupado só em resultado e venda. Aí ele não cuida das pessoas. Aí ele arranca resultado arrancando sangue. Aí a gente não tá formando time, a gente não tá formando os próximos líderes. Essa é a minha opinião pessoal. Eu sei que tem gente aí que gosta de pensar de um jeito diferente, tem outros tipos de escola ensinando isso. Então, na minha opinião, do que eu fiz, que deu certo para mim e tal, o gestor comercial, eu vejo ele tendo que cuidar das pessoas. A métrica dele é fazer o time. E aí ele faz o time funcionar, aí ele tem um bônus bem forte, bem alto de fim de ano, porque ele fez tudo o que tinha que fazer, e não porque ele ficou correndo venda. Então ele não tem só métrica de venda, ele tem várias métricas de formação de time, de entrega e tal. E aí ele entra no bônus. Aí no bônus ele arrebenta, mas quem ganha comissão é o vendedor. Então quando o cara vai sair de vendedor para gestor, ele tem que querer ser gestor mesmo. Sim. Porque ele vai fazer um trabalho que é árduo, não vale a pena financeiramente. E a primeira etapa de liderança também. Geralmente o cara tá ali fazendo um trabalho, ele já é sênior, ele tem um salário. O salário para ele ser líder não muda muito. Mas a questão não é o salário, é a experiência, é o aprendizado, é o primeiro passo para uma carreira de gestão. É tipo polícia. Na polícia não tem a carreira de oficial e a carreira aí ele é soldado, cabo e vai até sargento, né? E depois tem a de oficiais que vai para tenente e tal. É mais ou menos assim, né? Sim. Se tiver algum policial aí que faça comentário, eu não sei bem como é, mas é mais ou menos isso. Tem a carreira de oficiais e a outra carreira que eu esqueci qual que é o nome. Sim. São objetivos diferentes. E aí um vai fazer gestão e o outro não. Então, às vezes, o cara não quer fazer gestão. Geralmente você vai ouvir, é muita responsabilidade, não sei o quê, e o salário não é muito maior. Mas você está acrescentando algo para dentro das tuas habilidades, você vai ganhar uma experiência, cara, que é só você passando por essa etapa. E não pode queimar a etapa, tem que ter as etapas para formação. E quando chega nesse caso, o cara ali que tá numa categoria sênior e ele tem que ou avançar ali numa carreira, o cara que não quer, ele fica naquilo dali ou o que vocês recomendam ou como funciona na empresa de vocês? Ele vai para um radar ali que ele talvez ganhe um pouquinho a mais, mas ele não vai com essa responsabilidade? O que a gente faz é o lance do especialista. Esse é o envolvido. Ele vai ganhar um salário bom, que ele vai ficar, ele não vai ter a carreira que é a de ascensão, ele vai ter uma carreira em Y, vai ter ali, vai ganhar um pouco mais de dinheiro e tal, mas nunca o dinheiro que vai fazer ele milionário. Tem que ser claro com isso. Isso é verdade. Carreira em Y é muito legal, gente. É muito legal mesmo. Resolve algumas situações. Mas é pro cara que não quer ser milionário. Porque para ser milionário, o cara tem que fazer carreira mesmo. Tem que encarar desafio, tem que virar diretor, tem que pensar em empreender dentro ou fora da empresa, tem que pensar em ser dono de uma empresa um dia. Aí o cara tá pensando com cabeça de milionário. Agora, se o cara quer sossego, ganhar bem, ser especialista, entregar pra caramba, é ótimo, é bem-vindo, também precisa. Mas ele vai, em algum momento ele vai estar limitado. Ele pode até ganhar milhões, mas não é aquele sem limites, né? O céu é o limite. O céu é o limite quando você avança na carreira mesmo. E depende da área de vendas, é exaustivo também o cara ser vendedor naquele modelo por muito tempo. Porque é pressão, Pega o modelo de closer, cara, é 20, sei lá, 5, 6 reuniões por dia. Você chega no final do dia, sua cabeça tá um farelo. Já ouvi isso muitas vezes, né, cara? O cara fala, não aguento mais fazer sessão. Eu tô muito satisfeito com o dinheiro, mas eu não aguento mais fazer sessão. E aí eu preciso evoluir. É legal, é a hora de evoluir mesmo. Que é liderar o time, fazer o time fazer e tal, enfim. É desgastante, cara. Sim, né? Sim. E aí, quando alguém me pergunta, mas aí, olha lá quanto o vendedor ganha, eu não deixo nem comparar, cara. Se quer ganhar igual, vai ser vendedor e dar o resultado que ele dá, tá tudo certo, né? Pagar é o de menos. É isso. Então, a gente falou aqui que um bom caminho seria a empresa ser uma escola. Esse é o caminho que eu acredito, cara. Ser uma escola. Só que aí a gente tem um ponto que tem que ter professor nessa escola. É isso. É um desafio. E aí, eu vou pedir a sua opinião. Obviamente que você vai ter a sua opinião de, vem pro EAG, porque a função suas é essa. Mas, e o cara inicial, ele pode buscar um professor de um assunto específico? Sei lá, buscar uma empresa que vai me ensinar a vender. Cara, no mercado tem de tudo, cara. Ele tem que buscar aquilo que ele tá enxergando como a melhor oportunidade pro que ele tá precisando resolver. Cara, nem todo mundo tem como passar com o maior especialista de joelho que tem no Brasil.
Mas não existe só ele resolvendo esse tipo de problema, existem outros. Existem outras opções. Então, enquanto você não pode fazer o melhor, você faz o melhor que você pode com o que você tem na mão. Muitas vezes, cara, a gente buscou conhecimento para dividir conhecimento porque a gente não tinha condição de contratar uma consultoria que podia realmente entregar. E algumas vezes a gente foi estudar fora, a gente foi fazer formação fora, enfim, e para melhorar a gente. Porque você se constrói para você ajudar a construir um time. E depois, com condução, contratamos profissionais que podiam fazer isso. Enfim, até a gente tem a nossa escola, a gente faz formação, mas a gente contrata formação fora também, cara. A gente tem mentoria, a gente é mentorado também. Eu tenho o meu mentor. Faz parte, cara, não pode parar de aprender. Sim. Se o ser humano decidir que ele já sabe tudo, cara, é o início do fim, cara. Sim. E falando da EAG especificamente, vocês olham para uma empresa como um todo ou tem um caminho específico que vocês trabalham? Eu trabalho com gestão. Eu trabalho com cultura, liderança e gestão. Tá. Aí a gente tem mais 3 pilares complementares, que é finanças, tração, né, e o autodesenvolvimento. Mas a base, o arroz com feijão da gente é cultura, liderança e gestão. Porque... olha que interessante, numa pesquisa que a gente fez com mais de 11 mil respondentes, 10 mil mais de 10 mil respondentes, o que os empresários têm de problema não é vendas. Loucura. Né? Mas muitas vezes você pergunta, o cara fala que é venda, aí você vai... O cara fala que é venda, quando você vai vendo, não é venda. E eu tenho muito cuidado, cara, eu sou muito responsável com as coisas que eu falo, com o tipo de conteúdo, e às vezes a solução que tem no mercado é vende que passa. Aí você vende mais e se ferra mais ainda, porque aí você gerou mais passivo. Vender também tem custos. E aí a gestão resolve isso para você vender mais ou menos e tal. Então a gente tem treinamento de vendas, a gente tem especialistas em área de vendas e tal, mas não é o nosso foco. O nosso foco é cultura, liderança e gestão. Cultura para o cara saber exatamente aonde ele tá, para onde ele vai, o que ele quer e ter na mão o que ele quer fazer com isso. É o mapa. Liderança, porque ele vai precisar de gente boa no lugar certo para fazer essa cultura funcionar. E aí gestão, cuidar dos números, cuidar dos dados para entender o que a gente vai atacar. É mais venda? É mais finanças? É mais autodesenvolvimento? Enfim. E aí com isso a gente tem lá um carro que resolve o que você precisa, com um cara que sabe dirigir esse carro e que vai sair do ponto A e vai te levar para o ponto B. É nisso que a gente acredita. E aí, obviamente, a gente tem os complementos aí, porque às vezes, cara, depois que o cara tá organizado, ele vai vender mais, né? Tem empresas que a gente já atendeu, olha que legal isso, cara. Tem empresa que começou com a gente e faturava 5 milhões no ano. O ano passado faturou 2 bi. Caraca. Aí tem empresa que começou com a gente com 1 milhão por mês, 12 milhões no ano, e, esse ano aqui vai fazer 1 bi. Tem algumas empresas que passaram a bilhão. Você acha que o problema dessa empresa era a venda? Não era a venda, cara. Vendeu, o cara já sabia. O cara já tinha, né? Era se organizar, entender, ter a visão de onde ele quer chegar. Às vezes não é nem o lance da organização, cara. O cara não via. Ele passou a ver, porque quando ele desenhou o mapa, ele enxergou. Aí você sabe, quando você sabe para onde você está indo, você sabe se você vai de carro, se você vai de ônibus, se você vai de avião, você sabe quem são as pessoas que você vai colocar. Geralmente, quando eu palestro, eu faço um desenho, né? A gente vai montar uma empresa assim, aí a gente fala, pô, vou fazer uma empresa. Aí você sai, monta a empresa com o seu CNPJ. Aí você põe um monte de gente ali. Aí você começa a trabalhar. E aí você fala, pô, eu só vou pensar se é CEO, se é depois e tal. É verdade. Mas se você tiver o mínimo de organização, você faz um mapa para você poder seguir. Você ainda não andou na estrada, mas já desenha a estrada, porque você está preparado. Então, você sabe que você vai ter uma empresa de comunicação. O que é necessário uma empresa de comunicação? Tem o quadrado aqui que é o CEO, tem o quadrado aqui que é o cara de marketing, aqui é o cara de RH, aqui é o cara tal. Qual é o nome que está nesses quadradinhos? É tudo seu. Mas já está desenhado um mapa. É você que vai carregar o carro, é você que vai dirigir o carro, é você que vai descarregar na hora que chegar no cliente, é você que vai pôr o combustível, é você que vai fazer tudo. Aí depois você vai ter o cara que dirige enquanto você está cuidando de tudo. Aí depois você vai ter o cara que dirige com os caras que descarregam. Aí você vai evoluindo, mas você sabe aonde você vai chegar. E o que um cara desse precisa é ter essa visão. E essa visão tá cultura, liderança e gestão. Ele vai se preparando para chegar lá. Ele começa a enxergar o que ele não estava enxergando.
E que às vezes é muito óbvio, tá ali assim, e a gente fala, Mas o óbvio tem que ser dito. então era isso. Eu acho que ó, a gente conversou aqui, com certeza a pauta amanhã vai ser, precisamos de um RH. Tava conversando Cara, lá. se você contratar o RH amanhã e ele começar a operar e tal, depois você vai falar pra mim, puta, por que eu não fiz antes? Eu aposto isso com você, uma cerveja, não sei o que vocês bebem. Então era isso? Era esse o problema? Já vamos até botar no ar hoje o podcast pra antecipar já isso daí. Meu, o RH, cara, é essencial pra empresa, mas um RH, com respeito da palavra, o cara que cuida de gente, que a filosofia dele é trazer a pessoa certa pra colocar no lugar certo, que não vai deixar você trazer a pessoa errada, sabe? E nessa filosofia, cara, só vai ter crescimento, ajuda e tal. Pra crescer não é necessariamente problema no evento. Às vezes você não cresce porque não tá entregando, e aí não tá entregando porque não tem a pessoa certa que tá ajudando você a entregar, enfim. Sim, pô, que massa. Pô, eu, com propriedade de tudo que você falou, eu assino embaixo, porque a gente tem uma base muito grande de alunos também, e a gente sempre ensinou a base deles ali, cara, ganhar grana, vender. Só que no decorrer dos anos, a gente identificou qual que é o ponto. Cara, a galera é zero finanças. Os caras não têm noção de financeiro, cara, de negócio, e mistura. E eu sei que muitas vezes é normal, às vezes no começo, pode acontecer de misturar PF com PJ, só que, cara, É a coisa mais normal que tem. chega um momento que você tem que organizar isso daí, saber? E gestão, cara. Porque a galera, cara, já sabe fazer grana. A galera senta ali, velho, tem uma taxa muito alta de conversão, só que eles não têm nada de gestão, eles não entendem. Até teve recentemente um aluno que veio no evento de vocês, da VK, o Caio. Ele veio agora em março ali no evento, ele veio depois me dar um feedback, porque ele curtiu pra caralho. Ele deve ter dado feedback pra vocês também. Por conta do, cara, chegou, cresceu pra caramba, só que tá nesse momento de, cara, gestão, de cultura, de... E o mundo do lançamento é assim, né, cara? Vocês trabalham, né? Os caras vão lá, vendem pra caramba. Aí, qual que é a vaidade? Fiz um lançamento de 710 milhões. Não, isso aí é... Não se sabe quanto custou para fazer os Cara, 700 milhões. Não se sabe qual foi a taxa de churn disso aí. Não se sabe nenhum dado, velho. Só se fala do... E aí, assim, vai e é tudo furado. Mas você trouxe uma parada que é muito foda aqui, que é muito prático pra galera. Tem um mapa, né, cara? De onde você tá hoje, o que é teu negócio, o que você entrega, e pra começar a olhar pra isso daí. Se você souber para onde você tá indo, já fica mais fácil, né? Porra. Já tira um negócio e contrata o RH. Pô, isso daí vai ser o assunto. Você falou contratar. que pegando... Pô, vocês têm um... Cara, só, deixa eu contar um negócio Por legal. favor, por favor. Ó, eu tô falando, a gente faz o que fala, né? Se você visitar a minha empresa em São Paulo, é um prédio, 3 andares, 1.000 e tantos metros quadrados, 150 pessoas lá trabalhando e tal. Eu tenho 2 pessoas no comercial. Caraca. Essa empresa fatura 40 milhões por ano. Vai faturar esse ano aqui e nós vamos chegar nos 40 milhões. 2 pessoas? 2 pessoas no comercial. Se for lá no EAG, o comercial não é a maior área do EAG. Se for lá na Tex, a maior área da Tex não é a área comercial. Porque o problema não tá no comercial. A gente tem que vender e tem que entregar o que a gente prometeu. A gente tem que fazer os controles e tal. Se pegar no financeiro da Luma são 16 pessoas, se eu não estiver enganado aqui, 16, 14. E no comercial eu tenho 2. Que loucura, cara. Mas aí, Interessante, né? pegando essa... É um modelo de negócio diferente e tal, mas enfim, cara, nunca é muito, né? Mas existem locais que, são verdadeiramente empresas de venda, o comercial bomba e tal. E às vezes eu levo as pessoas e falo, caramba, mas essa área comercial aqui é a menor área da empresa e tal, como que isso daqui é e tal? Porque cara, não é essa... Não dá pra fazer um estigma assim, cara. O comercial tem que ser maior, vende que passa. Não é tudo ferro e fogo, né? A gente tem que entender que existem coisas diferentes, formas diferentes. Você tá vendendo pra caramba com um monte de prejuízo. E aí, isso daí tá resolvendo o problema? Você tá vendendo aqui, comprometendo o teu caixa e não tá recebendo. Porque você vende 10 milhões hoje, consumiu todo o seu estoque. Você não tem caixa pra comprar o estoque de novo e vai receber daqui 200 dias. E aí, como que você faz pra manter essa empresa funcionando? Então, esses pontos, assim, são os pontos que a gente vê de erro nas empresas, sabe? Sim. Bom, pegando essa sua experiência que você trouxe de, beleza, a gente encontrou um monte e não estava no comercial. Quais seriam os principais problemas que vocês encontraram que não era o comercial, cara? Que você falou, cara, isso aqui era uma bomba e acontece Pode perguntar para todos os seus alunos, eu aposto em 99%. O que vocês bebem?
Whisky, sei lá, vamos apostar um whisky, uma cervejinha. Eu aposto com vocês, cara. 99% não vai conseguir te mostrar o DRE e explicar pra você o DRE. Aí você fala que o problema do cara tá em vendas, ele não sabe nem ver o DRE dele. Então não precifica direito. Eu te falo se você tá com problema de cultura olhando o teu DRE. Se eu tiver seu DRE, me mostra, eu vou te mostrar como eu faço e te ensino. Porque quem faz gestão tá ligado nos números, e os números contam toda a história, cara. Não é a minha área, eu não amo finanças, eu tenho uma economista que cuida das finanças nas empresas, na empresa de cá é um economista, enfim, porque não é a minha paixão. Mas, cara, não dá pra você falar, não quero saber de finanças. Mas sou empresário e não quero saber de número. Não, o número quem faz é o contador. Beleza, só que se você não estudar o número, você não vai saber o que fazer com sua empresa. Você precisa saber. Mas o empresário, a pessoa que tá num cargo de liderança, ele toma decisão baseado nos números, né? Não em achismo. Não é? Mas se você perguntar pros seus alunos, nenhum tem o DRE na mão, nenhum é muita coisa. Não, mas eu apostaria em 90%, 95%, não vai saber, cara. E aí você fala, onde tá o maior problema? O cara fala que é vender. Mas tá nas finanças. Não tem o DRE, aqueles que não têm a WID. Nossa, patrocinador, rolou a bola. Tem que ter, aqui ó, tem que ter. Mas o nosso é redondo por quê? Porque mensalmente a gente tem uma reunião de apresentação de DRE. E ali o cara vai te contar teu número, vai te falar como que tá a tua taxa de CAC, churn. Exatamente. Tudo, vai falar até quanto você está demitindo de pessoas pelo valor da tua linha de demissão lá. Você vai entender tua rotatividade, como que tá a tua folha, se tua folha tá acima ou abaixo do benchmark de mercado. Os números vão dizer tudo. Eu aprendi eu tava avaliando, eu atendo virou minha amiga, né? Mas restaurante, cara. E eu olhando o DRE, falei, pô, por que vocês não servem frango? Como você sabe que não tem frango? Eu tô vendo no DRE aqui, ó. Você tá comprando aqui carne vermelha, carne não sei o que e tal. Não tem carne branca aqui, por que não tem frango? A resposta do cara, que era o sócio, chefe de cozinha. É, porque eu não gosto de frango. Eu falei, e daí que você não gosta de frango? Você não gosta de frango, seu restaurante serve frango? Frango é o seguinte, cara. É uma proteína mais barata, que quando você tá vendendo junto com as outras proteínas, você vai equilibrar o valor. Ela vai compor a tua margem do peixe que tem a menor margem. É um exemplo aqui, esdrúxulo, né? Uhum. Mas não servia frango porque não gosta de frango, cara. Não olho o DRE, eu olhando o DRE, eu vi que o cara não tinha frango. E é porque eu sou mágico? Não, isso é básico, cara. Isso é arroz com feijão de um gestor, de um CEO. Tem que entender o DRE, tem que saber o que fazer com ele, analisar, dar resposta. Tem que ter uma empresa aqui, ó. Se você não tem dentro de casa, o ID, tem que contratar o ID. Não, mas numa reunião com eles... E analisar com eles e eles vão orientar. Tem que orientar, é para isso que eles criaram a solução. Na agência, cara, não é interessante você ter a folha salarial acima de 35% do faturamento. Eu nunca tinha ouvido esse dado na minha vida. E eles trouxeram, eu falei, porra... Se tiver 35% tem alguma coisa de errado. Você vai procurar o que tá errado, você vai ter aí, tá tendo desperdício. É desperdício, cara. E aí você começa a encontrar os buracos. Exato. E ali ele vai te dar um monte de coisa. Aí o cara fala, mas é que eu sou pequeno para ter DRE. Não, cara, você não é pequeno para ter DRE, não. DRE é dia zero. Você já abre o DRE primeiro, depois você dá a entrada no CNPJ. Então é DRE e depois a gente vai pro RH. E aí, não, DRE... Eu vou embora. E aí, o RH é o cara que vai ajudar você ter o cara que faz o DRE. E o DFC, né? É um conjunto, né? Um é o contábil, o outro é o de caixa. Porque, sabia que as empresas quebram, não é porque não estão tendo lucro, quebram porque estão tendo problema de caixa. Uma empresa tendo prejuízo com fluxo de caixa bom, ela se levanta. Você resolve o problema. Você tem dinheiro girando ali, você vai resolver. Então, no DRE, você consegue ver isso e se ajustar, equilibrar, enfim... Às vezes o cara tá vendendo, tá tendo prejuízo, ele vê que isso tá acontecendo porque ele acompanha o DRE, ele ajusta o valor, mantendo o caixa saudável, e aí ele resolve esse problema do preço, e resolve o problema dele. Esse ponto que você trouxe, ele é interessante também, que eu queria perguntar a sua opinião e a partir do que você vê. O que é ter um caixa saudável? São 6 meses de operação, 1 ano, qual o máximo que você conseguir? O que você enxerga como, temos um caixa legal na empresa aqui, pronto para alavancar, pronto para poder ter a oportunidade e a gente tá pronto? O que você acha que... Cara, tem tantas coisas que as pessoas falam, né? Eu tenho um pensamento assim, 6 meses de operação é legal. Só que se você vai passar por uma crise de 6 meses, significa que você não tá fazendo a coisa certa. Legal. Então tem as duas pontas. Por outro lado, penso o seguinte, cara, com cabeça de economista. Eu olho muito para número, para dinheiro, assim, que isso é uma coisa muito importante. E às vezes você olha e fala, cara, eu vou ter 6 meses de caixa parado. Você pensar na sua empresa que tá faturando, empresa pequena, 50, 60 mil por mês,
A minha? É uma empresa... Não. Sim, tem empresa assim, isso, não tem? No meio dos alunos não tem Sim, isso, a né? maioria 50, tá 60 mil. 50. 60 mil por mês. Se você falar para ele que ele precisa ter 250 mil em caixa, em termos de número monetário, não é um número tão alto assim e tal. Aí você pega uma empresa que fatura 5 milhões por mês. Quanto que ela tem que ter para fazer? Se ela fatura 5, deixa 10% líquido. É muita grana. 4 milhões e meio vezes 6, aí você vai deixar 40, sei lá, 30 e poucos milhões parado. Ou você vai pôr esses 30 milhões para trabalhar e gerar dinheiro? Entendeu que a cabeça é outra? Então, é leviano você dar uma receita única. Então, eu não sou muito fã de falar depende, mas depende. Você tem uma empresa pequena que pode passar por uma turbulência de um jeito, e aí essa unidade monetária não é o que vai mudar o seu jogo, você precisa guardar mais. Pô, você tem uma empresa maior que precisa alavancar e tal, ter caixa é desperdício. Sim. Agora, se você é uma empresa grande que está alavancando, está expandindo, tem que ter responsabilidade, porque você não vai ter caixa e vai estar fazendo expansão. Se a operação titubear, cara, você pode ter problema. Então, existem várias estratégias. O importante tem que desenhar o mapa e tem que ter estratégia. Ou é o mapa da empresa pequenininha, é o mapa da empresa média, é o mapa da empresa grande. O dia de desenhar o mapa é o mais rápido possível. Se você não tem agora, você está atrasado, já faz hoje. Você não pode fazer nada com o passado e não pode fazer nada com o futuro. Mas hoje você pode fazer alguma coisa. Desenha esse mapa agora. Faz um planejamento agora. O resultado de verdade, a solução de verdade é você ter um planejamento para entender qual que é a melhor situação para você. Sim. Então, você falar para todo mundo que precisa ter um ano de conta paga, isso funciona para todo mundo? Talvez sim, mas tem um monte de gente que vai perder dinheiro deixando o dinheiro parado ao invés de fazer o dinheiro funcionar. Não, com certeza, com certeza. Não é uma receita de bolo, né? Não é uma receita, é isso, boa, não é uma receita de bolo. Eu não acredito que é uma receita de bolo de fato. Mas uns 6 meses ali é um número legal, para dar um número assim. Igual eu falei, cara, o tempo de implementar uma cultura, 5 anos, a partir de quantas pessoas? Umas 10. É só uma referência, não é um... Sim, não com vou certeza. que cagar regra aqui, porque não tem. Não, com certeza. Mas o objetivo aqui é mais isso mesmo, é uma troca de ideia. Pô, eu acredito nisso, eu acho que isso é legal. Falamos da parte ali do financeiro e do DRE, eu acho que você foi muito claro ali. E, cara, um outro gap que a gente tem bastante ali é justamente a parte da gestão. Mas, cara, e quando, por exemplo, quem que faz a gestão? É o dono da empresa? Contrata alguém para fazer o projeto? Ou outra coisa? A gente tem um exemplo, inclusive, bem grande, que a gente entrevistou aqui já. Que, cara, a gente falava muito de questão de comercial no começo, na metodologia tem, e depois chega um momento que você tem que, cara, olhar para gestão, para projeto, como um todo. E ele ficou muito tempo batendo na tecla nisso daí, só que ele não era esse cara. Até que ele entendeu, cara, eu não sou esse cara do projeto, eu não sou esse cara de gestão, eu sou o cara de conversar, de vir aqui, de vender e tal. E depois ele entendeu, ele trouxe alguém de interno já, para cuidar, para ser meio que o braço direito dele, o gestor dele, para cuidar dos projetos, cuidar da equipe aqui. Tem algum... Eu sei que não tem regra, receita, mas cara... tem os mitos, né, cara? Porra, tinha um cara que era cliente, eu não mentorei ele, mas num bate-papo nosso, ele era o CEO da empresa dele, a empresa já faturando bastante, mais de 50 milhões, assim, e tal. O cara fazia um negócio muito legal, não posso falar o negócio, porque é muito restrito o que ele faz, ele vai saber que a gente tá falando dele. Mas enfim, fazia um negócio legal e tal. Qual que era a guerra dele? Cara, eu tenho que fazer gestão, eu não sou o cara da gestão. Mas eu sou o dono da empresa, eu tenho que ser o CEO da empresa. Isso numa empresa grande, que já tem estrutura, já tem tudo, e ele achava que ele tinha a obrigação de ser o CEO da empresa. Falei, veja bem, eu tenho meu sócio aqui, que é o Marcelo. O Marcelo não quer ser CEO de empresa, cara. Por um acaso a gente é sócio, por um acaso eu sou o CEO e também sou o dono da empresa. Mas esse é o meu tesão, eu tenho tesão de ser o CEO da empresa. Eu trabalhei para chegar nesse lugar. Eu estudei, eu fiz de propósito, eu coloquei na minha cabeça, eu desenhei o meu mapa para chegar nesse lugar, ser dono e estar à frente da direção da empresa. E tem gente que não. Isso não impede ele de ser dono, não impede ele de ficar milionário, só põe ele para fazer a coisa certa no lugar certo. Pô, tipo, meu sócio é um gênio, cara. Mas ele não é um cara organizado, ele não é o cara da gestão. Mas ele é um gênio. Ele é um gênio quando ele pensa nas coisas, ele tem umas sacadas, ele faz uns negócios muito loucos, ele faz conteúdo, é legal, cacete. Ele é um baita professor. Aí eu vou desperdiçar o cara dando aula pra colocar o cara pra fazer um negócio que ele não gosta? Pô, no palco arrebenta lá, as pessoas gostam pra caramba, tem um jeito simples de falar. Não pode desperdiçar isso, cara. É vaidade. O nome é mais importante. Isso daí é uma vaidade boba. Então o cara não precisa ser, ele pode contratar, ele pode ter um braço direito. Né, meu? O cara é o cara.
tem o presidente e tem o CEO. Sabia que são funções diferentes? O presidente é um negócio mais político, né? O cara que vai trocar ideia com todo mundo e tal. E o CEO é o executivo, é o cara que tá na operação todo dia e tal. Então, se o problema tá na vaidade, resolve dessa forma. Numa empresa maior. Não adianta você ter uma empresa com 3 funcionários como presidente ou CEO. Né? Não é isso que resolve o problema. Mas, enfim, trazer alguém que ou sabe... ou o barato dela, o tesão dela é fazer gestão, aí você põe essa pessoa, você treina, você forma. Porque às vezes você tá num negócio, porque você fala, cara, não tenho condição de ter um. Mas também não pode ser o gerente de porra nenhuma, né? Tem umas lojas assim de cafezinho que fala, tem um gerente. Você fala, o cara não é um gestor, né? O cara tem um nome de gerente ali, ele fica responsável por abrir e fechar a loja, não tem as atribuições de gestão, de análise de números e tal. Mas é importante que se escolha alguém. E às vezes pode ser ali alguém que já trabalha, às vezes contratar alguém pronto que já tem habilidade de gestão. Está no jogo. Cara, por isso que eu tô falando, não tem uma regra única, não dá só pra formar dentro de casa. Às vezes você tá crescendo, você precisa contratar alguém. O comum é trazer alguém de fora, né? E depois você se esforça pra formar dentro e continua. Quando você tá começando, não tem uma cultura muito bem estabelecida, dá pra levar. O que você não pode errar depois, né, cara? Depois que você sabe, não erra mais, né? Não escorrega 2 vezes na mesma casca de banana, né? Eu acho que um padrão que você trouxe aqui, cara, acho que é extremamente importante, é ter o autoconhecimento, né? O dono ali da empresa, ele assim, cara, o que eu gosto de fazer, tenho tesão de fazer, é o que eu quero. E, cara, não quero fazer isso, entendeu? E o cara foi ser feliz da vida. Esse cara, a história termina assim, foi ser feliz da vida, virou o comprador da empresa. O barato dele era comprar. E comprar é mais importante do que vender, dependendo do ramo. Comprar é o problema. Sim. E o cara virou comprador, pôde ir morar nos Estados Unidos com a família, que era um barato que ele tinha na cabeça. Como comprador, era importante para ele estar nos Estados Unidos, porque a matéria-prima vinha de lá. E o cara foi fazer isso, feliz da vida. No fim, é uma pessoa que ele gostava muito e ele queria que fosse. Queria ser a CEO e não tinha tido a oportunidade e as coisas se encaixaram. Pessoas certas nos lugares certos. De volta, né? Então, você pode escolher alguém para ser o teu gestor e vai ser maravilhoso. Eu não sou o cara que vai ser o CFO de uma empresa, cara. Eu sei ler, eu entendo razoável, não vou falar bem também, mas sei tomar decisão baseada em número e tal. Jamais eu seria CFO de uma empresa, nem a convite. Eu sei as pessoas que fariam isso muito melhor do que eu. Cara, eu abandonei o cargo, né? Eu não tô mais no executivo da Luma, mas tem a CEO lá que eu coloquei no meu lugar. Cara, ela é melhor do que eu, cara. Ela faz melhor do que eu o que eu fazia lá. Olha que barato, que tesão poder falar um negócio desse, meu. Eu tive a capacidade de formar alguém que eu olho para ela e falo, cara, ela tá melhor do que eu. E aí eu pude sair e ficar tranquilo que a empresa tá funcionando. Quando eu fiz a transição também de colocar alguém no meu lugar, eu inseguro pra caramba também, e aí tava na fase de contratação, de trazer gente e tal, e a gente tava precisando de contratar urgente, aquela famosa cagada, e eu não queria trazer uma pessoa que não era, tipo, a gente já conhecia essa pessoa, sabia que ela tinha alguns problemas, e eu não queria trazer essa pessoa. Eu falei, cara, vai entrar, vai dar problema. A primeira frase da CEO foi, a gente tá na guerra, nosso objetivo agora é finalizar a guerra com a menor quantidade de corpos possíveis. Traz ela e a gente vai resolver esse problema. Aí foi o momento que eu falei, porra, acertei. Trouxe a pessoa que tá pensando na parada que eu não tô pensando, cara. Ela tá resolvendo um problema que tava pegando fogo. Ela falou, cara, resolve esse problema agora, depois deixa o resto que eu resolvo. Falei, acho que eu acertei a mão. Ela tá fazendo melhor do que eu. É isso, esse é o caminho. E o que você falou é verdade. A gente precisa se reconhecer, cara, no que a gente é bom e no que não é. Esse é o autoconhecimento ali que a gente bate muito. Cara, tem que ter autoconhecimento. E saber que ele não vai ser bom naquilo. Beleza, eu não sou bom naquilo. Meu negócio é bater papo, é fechar negócio com o cliente e tal. Isso é extremamente importante para a empresa. Mas é importante fazer gestão também. Então vamos trazer um cara que é bom, igual você é bom para negociar, e tem um cara que é bom pra fazer gestão, aí você põe esse cara, a sua empresa vai... É que existe esse mito do que... Tem um nome pra isso, não vou saber dizer. Que, cara, o que você não é bom, você tem que se especializar. E é o contrário. O que você é bom é onde você tem que, de fato, gastar sua energia. Né? Não que você não vai ser um boçal, um idiota, que você tem que entender o resto, com o coisa, só que você não precisa se especializar naquilo dali. Você traz alguém que é bom e que gosta, que é a área daquilo dali. E você foca no que você gosta de fazer e o que vai dar retorno, entendeu? É isso aí. Boa. E aí você tem a oportunidade de ser melhor ainda naquilo que você já é bom. Ó, que legal. Pô, você vai ser um gênio. E aí a gente vai voltar pra primeira pergunta. Como é que você virou CEO da empresa? Porque assim, a pergunta é um pouco mais profunda. O que um CEO precisa estudar de fato? Onde ele encontra um conteúdo? Tipo, puta, cara... nasci CEO, cara. Eu sabia que eu ia ser CEO no dia que eu comecei a trabalhar.
Ó, a minha história de trabalho formal mesmo, cara, eu tinha 17 anos quando eu comecei, eu carregava pasta. Eu era assistente do office boy, nem existe mais a função office boy, né? Mas antes disso, eu aprendi com a minha mãe que a gente tinha que fazer o melhor que a gente pode, enquanto a gente não pode fazer melhor. Então, eu nasci no Brás, eu morava no Brás, no centro de São Paulo, central de São Paulo. E minha mãe trabalhava em madeireira e tal. Minha primeira atividade, então, aqui não vai dar pra mostrar na câmera, mas isso daqui chama espelho. Sim. E era legal ser de madeira isso aqui. E o Brás, ao contrário do que todo mundo pensa, não é o lugar onde se vende roupa, é o lugar onde se vende madeira. Roupa é na Bresser, são bairros diferentes. É que o trem que chegava antigamente, o trem é a estação Brás, ele chega no meio, entre o Largo da Concórdia e a Rua do Gasômetro. A Rua do Gasômetro onde tem madeireiras. Ali o bairro é Brás. Pro outro lado, o bairro é Bresser. Então, onde o pessoal vai comprar roupa lá e tal, não é Brás, é Bresser. Porra. Confiram isso. A estação de metrô lá é Bresser. Eu morei em São Paulo e não sabia. Então, é interessante isso. Aí fica tudo Brás. Tudo é Largo da Concórdia, tudo é Brás e tal, enfim. É bem interessante. E ali eu aprendi que, eu queria ferramenta e tal. E minha mãe falava, pra ter ferramenta, você tem que aprender a cuidar da ferramenta primeiro. Depois você vai ter a ferramenta. Você tem que fazer o melhor e tal. Então, eu queria comprar um negócio lá. E minha mãe não ia me dar o dinheiro e tal. E ela falou, eu tenho um monte de espelhinho desses daí de madeira lá no fundo que tá tudo sujo e tal. Se você arrumar isso daí, aí a gente vai pôr pra vender. Se a gente vender, eu vou te dar o dinheiro pra você comprar o que você quer. Então, e aí assim começou. E aí eu passei dias ao longo da semana. Genial sua mãe, caraca. E aí eu fui limpar essas tomatinhas e tal. E preparei tudo, e arrumei, organizei, fiz uma bancadinha lá. E aí nós vendemos todas as tomadinhas, cara. Pô, organizei tudo que era quadradinho ficou junto e tal. Fiz uma organização e isso daí deu certo. Então, daí pra frente eu sempre fui muito organizado e tal. Eu sou ainda, até hoje, extremamente organizado, cara. Eu acordo de manhã, arrumo minha cama. Enfim, eu arrumo a mesa do café da manhã, cada coisa fica no lugar certo e tal. Tenho essas manias. Mas é de fazer o melhor que você pode e no capricho. Capricho, cara. Sempre fui muito caprichoso. Então eu comecei a carregar pasta. Aí eu fui arrumar esse emprego, né? 17 anos. Minha mãe mandou eu marcar uma reunião, o cara que tava me contratando, cara, o Marcelo Luiz. E ela foi lá falar pra ele, portuguesinha, 1,5 m, assim. Aí, você cuida bem do meu filho, porque ele é uma joia, ele vai trabalhar, vai ser leal a você pro resto da vida. E ele tem família, ele tem que estudar, ele vai trabalhar, e pai, explicou tudo. O cara falou, puta, esse cara vai ser meu sócio um dia, brilhou o olho. O que ela foi lá fazer, né? Olhando hoje, ela foi falar, nós temos valores e os nossos valores são importantes e são esses. Se você quiser ele aqui, você tem que entender quais são os valores dele. Olha que legal, uma parada dessa, né? Hoje eu entendo isso, na época eu fiquei com vergonha. Mas beleza, aí começamos a trabalhar e eu carregava pasta, cara. Foi meu primeiro empreendimento. Às vezes eu tô ali treinando com a galera e vou fazer uma venda ali, eu tenho sangue de vendedor e eu gosto de fazer para não perder a origem, né? E aí saiu a venda, mas você fez a venda porque você é o CEO. Não, sou CEO porque eu aprendi a fazer isso também. E esse é o ponto, né? Você tem que aprender a base primeiro. Então eu carregava pasta, cara. Eu ia no Detran lá e carregava as pastas. Tinha um monte de lugar para colocar pasta e tal. Você colocava as pastas no lugar, depois você voltava para recolher, a pasta estava feita. Então você pagava uma taxa lá, o utente ficava no banco, você colocava no lugar. A pessoa conferia que estava certo, dava baixa, aí você ia no outro lugar. E tinha um monte de lugar que você tinha que jogar pasta para tudo. Então pensa, cara, puta, eu nem lembro o ano, cara, mas faz tempo, acho que era 99. Há bastante tempo já. E aí você tinha que jogar essas pastinhas lá e o ambiente machista no Ibirapuera lá. Seus pais são despachantes mesmo? Então eles iam lá no Ibirapuera. Pô. Não, mas no interior. Ah, no interior. Então eu ia lá no Ibirapuera. E aí, aquela puta bagunça, os caras, uns porcão, cuspia no chão, um ambiente machista, só tinha homem e tal. Eu olhava pra aquilo e eu pensava, cara, como que vai ser melhor a vida de carregar a pasta? Não tinha pasta cor-de-rosa. A primeira coisa foi pasta cor-de-rosa. Então tinha credencial, fiz umas pasta rosa, só eu tinha pasta rosa. Eu pensei, na hora que eu jogar, eu vou achar a minha pasta rosa primeiro do que todo mundo. Só tinha preta, azul, transparente. E aí a rosa era a primeira. O primeiro dia deu super certo. No segundo dia deu mais certo ainda. Porque aí os caras ficavam me zoando. É viadinho, é o Frutinha. Meu apelido virou Frutinha. Ó, a pasta tá aqui, Frutinha, a sua pasta e tal. Então, olha só, os caras trabalhavam pra mim. Eu achei que eu ia ter que procurar minha pasta pra achar mais rápido. Os caras trabalhavam pra mim. Até que todo mundo entendeu o que a pasta rosa fazia. Depois ficou uma mistura do caramba. E aí, mas foi meu primeiro empreendimento interno, cara.
E daí pra frente, cara, eu me concentrei em algumas coisas, né? Então minha mãe ensinava que a gente tinha que fazer o melhor que a gente podia e que a gente tinha que se relacionar e respeitar todo mundo, da faxineira ao presidente da empresa. Eu tinha que me relacionar e respeitar. Naquela época também tinha assessorista. Vocês sabem o que é assessorista? O cara que pilota o elevador. Você é novão, cara. Você não sabe o que é assessorista. Tinha um cara que pilotava o elevador, cara. Eu já peguei alguns prédios bem arcaicos aí, eu sei o que é. E pra mim hoje não faz sentido, mas hoje eu entendo. Então tinha assessorista, cara. E olha que interessante, né? Então eu fui fazendo amizade com as pessoas e tal. E aí tinha as assessoristas. E os elevadores eram separados. Então tinha um elevador que andava só a diretoria, tal. Esse elevador sempre estava funcionando, não quebrava e tal. E ao andar nos outros elevadores do prédio, eu fazia amizade com todas as assessoristas. E tinha uma lá que era cachaceira, eu buscava cerveja pra ela e tal. Ó que legal, cara. Então eu sempre andava no elevador da diretoria. E todo mundo que eu queria conhecer, ou que eu precisava me aproximar, ou que eu tinha um problema, precisava conversar... Eu não vou falar o nome dela aqui. Ela era bem velhinha já, cara. Eu até imagino que possa ser que ela já tenha morrido. E aí eu pedia pra ela, cara. Aí ela conhecia todo mundo. E aí quando eu precisava conversar com alguém, eu pedia pra ela. E ela me apresentava e tal. E aí a aproximação era mais fácil. Porque ela pedia, as pessoas tinham carinho por ela e tal. E ela conhecia o secretário do outro lugar. Aí eu fazia amizade com o secretário também conhecia todo mundo e tal. Então me relacionava no prédio todo e tal. Então, adquiri respeito. Eu conseguia me aproximar das coisas. Eu ajudei a implementar coisas para facilitar o dia a dia dos processos no Detran e tal. Isso foi facilitando a vida, cara. E aí... eu fui subindo, né? Porque eu fazia isso bem feito, implementei e tal, e tive a oportunidade de ir para a área comercial. E na área comercial, eu tinha a habilidade de me relacionar. E aí na área comercial deu certo. Mas eu sempre falei, cara, com 17 anos, eu falava pra galera, um dia eu vou ser presidente daqui, eu vou mandar na porra toda, cara. Nós vamos ter um prédio que vai ser só nosso, aí o carpete vai ser azul. E aí a gente vai ter um monte de mesa, quando a gente olhar... Eu tenho um vídeo, quando eu faço minha apresentação, eu mostro isso agora, presente, acontecendo. E aí eu sempre falava, vou ser o presidente, mas o pessoal falava, que maluco, vai ser presidente. Essa é a mesma empresa de hoje? É a mesma empresa de hoje. Caralho. Tinha 3 pessoas. Éramos eu e mais 2. E os donos. Enfim, aí, cara, no comercial arrebentei, no fim, os sócios se separaram. Aí ficou só o Marcelo, aí eu fiquei trabalhando com ele. Aí teve um momento que ele queria viajar para os Estados Unidos, ele foi. E aí, quando ele foi, a gente já tinha alinhado que eu queria mais, ia ser lá ou não lá. E aí ele foi viajar para os Estados Unidos, eu tive a oportunidade de assumir a direção da empresa. Aí ele foi, no primeiro trimestre que ele foi, a gente conseguiu implementar algumas coisas de métricas já na época e tal, e aí eu fiz dobrar o faturamento, junto com gestão e tal, e aí eu conquistei a primeira etapa, ele ficou mais 3 meses, depois ele mudou para Floripa, ele veio fazer outra coisa em Floripa, eu fiquei lá, e aí eu fui tocando essa operação. Até uns 5 anos atrás eu tava na frente dessa operação. 5, 6 anos atrás eu tava na frente dessa operação. E aí eu mudei pra Floripa e vim pro projeto EAG junto com ele. Que massa. Mas, cara, tem um monte de resumo aí e tal, mas era isso, cara. Fui carregando pasta, fui o melhor carregador de pasta, depois fui um cara bom no comercial. E o que estuda um CEO, cara? Como que se prepara um CEO hoje? Cara, em termos eu me formei em comunicação, primeiro, depois eu me formei em seguros, porque a gente trabalhava com seguradora. Então, em academia eu fiz isso. Quando eu fui ganhar o cargo, quando eu bati que eu ia fazer o cargo para direção, eu fiz um curso. Na ISPM tinha um curso em São Paulo que era o Primeira Gerência, que era para formar diretoria e tal. Uhum. Eu fui fazer esse treinamento para entender o que olha na empresa, como que as empresas grandes olham para isso e tal. Era técnica, mas no fim do dia, cara, você faz isso para ter a formação técnica. Mas o que o CEO tem que fazer mesmo, cara, ele é o executivo. Ele é o chefe do executivo. Ele tem que aprender a se relacionar com as pessoas, entender como que a gente equilibra, né, números e pessoas para não sangrar as pessoas para ter resultado e não deixar as pessoas na zona de conforto e perder resultado. Uhum. Então esse equilíbrio. Cara, o que o cara tem que estudar é gente. Os grandes CEOs do mundo são formados em engenharia, né? Em termos de formação, mas eu apostaria com vocês, eu não conheço todos pessoalmente, mas esses caras são fenomenais em relacionamento. Sim. O relacionamento com gente, entender como que você põe gente no lugar certo e tal, acho que isso é fenomenal. E as pessoas têm que
a gente tem que fazer pessoas que morreriam por nós, criar um time de gente que morreria por nós e a gente tem que morrer por elas. Eu acho que esse é o caminho, cara. Agora, estudo técnico e tal. Técnico, você tem que aprender número, entender de gestão, tem que ter formação em gestão. Eu fiz curso, eu fiz processo de coaching, eu tive mentor, né? Você ter um mentor é essencial para ser um CEO, cara. Porque vai ter o cara que já bateu cabeça. A diferença do coach é assim, o coach arranca de você a resposta. O mentor fala pra você o que você tem que fazer, porque ele já fez, ele já bateu a cabeça, ele sabe como que é, ele fala, faz isso daqui que você tá passando, é esse problema, faz assim que vai dar certo. E aí você vai e faz, dá certo. Você compra tempo. Você compra tempo. E é importante, precisa ter mentor. Às vezes você tá sozinho, cara. Quanto mais alto no poder, mais sozinho. E aí quando você tá sozinho, você tem o teu mentor pra tomar a decisão. E uma vez eu reclamando disso, pô, meu... Eu não tenho quem me elogia de cima pra baixo, não sei o que. Ele falou pra mim, com todo respeito à audiência, ele falou pra mim, vira homem, cara. Você não queria estar no topo? Tá no topo é um processo. Você quer estar no topo e não ter ninguém te elogiando, ou você quer estar na base com um monte de gente falando que você tá indo bem pra passar a mão na sua cabeça? Não, cara, tá no topo mesmo. Não é isso tem aí. Automotivação. Então você tem que se virar sozinho, enfim. Mas é isso. Então, processo de coach tem que ter equilíbrio emocional, cara. Equilíbrio emocional é um negócio importante. Tem que fazer terapia. Tem que deixar a terapia em dia. Ponto é forte mesmo. Mas analisar dados, cara. Tem que aprender, tem que estudar gestão, cara. Tem que fazer curso de gestão, treinar gestão e tal, que isso é importante. E entender de pessoas, cara. Tem que trabalhar com as pessoas, tem que se relacionar bem com as pessoas, porque são as pessoas que vão te ajudar. Esse de entender pessoas aí, eu vi há muito tempo um corte de podcast, não me recordo quem falou, que ele falou justamente isso, cara. A partir do momento que a gente entende de pessoas, ou consegue ler, ou consegue saber, cara, a gente tem muito poder, não porque a gente vai se aproveitar, mas a gente sabe o que ela gosta, a gente sabe como usar ela a nosso favor, a gente sabe como ela fazer parte da equipe da cultura ali, só que isso não é ensinado em colégio, não é ensinado em lugar nenhum, cara, que é a base do relacionamento e a base de pessoas que você falou. Vou entender que a gente não tem. É isso. Mas nesse ponto tem mais uma coisa que eu já vi. E nessa parada eu sou bom, hein, velho? Eu vou te falar que eu sou bom de gente, cara. Se eu tiver no escritório e falar assim, puta merda, se tivesse um cafezinho agora, ia ser maravilhoso. Cara, é segundos. E não importa quem é. Porque na nossa cultura, não é assim, tem a copeira que faz o café. É todo mundo por todo mundo. Aqui nós temos um objetivo, a gente tem que chegar em tal lugar. Então, ninguém se sente diminuído porque serve um café. Se eu estiver na cozinha pegando café, eu tiver que trazer café para alguém, eu trago com o maior prazer, cara. Nós estamos em prol de um objetivo único. Então, cara, não é porque a secretária e tal, a Dai não tá me filmando aqui, ela tá fazendo ela tá cuidando da minha imagem. Você pergunta, o que você faz? Eu cuido da imagem dele. E isso é muito mais profundo do que o que a gente pode imaginar. Se a gente consegue ensinar isso para as pessoas, aí a gente tem sucesso. Você fala, você vinha aqui filmar, ela filmou, e aí, o que isso leva? Tem que cuidar da minha imagem, tem que fazer a gente entregar o resultado certo na internet. Se eu tiver despenteado, não deixa o vídeo sair. Se eu não falei do jeito que ela queria, ela faz eu gravar de novo. Aí você tem alguém de verdade no time fazendo você evoluir. E essa é a dificuldade. Esse é o lance de se relacionar com as pessoas. E em contrapartida, eu tenho que ser o cara que vai fazer ela crescer. E às vezes não é só falar o que a pessoa quer ouvir, né? E aí que tem alguns que você mede a palavra e tem uns que você não vai medir a palavra. Que a gente tá aqui justamente pra isso, né? É isso. Falar o que... É o que precisa ser falado. E com cada um você fala de um jeito. É o cônge e os pais, cara. A gente não tá aqui pra passar. E eu acho que não deveria também, mas aí é uma opinião pessoal. Enfim, não vou entrar nos méritos. Rogério, você falou nesse ponto que o Fernando trouxe, cara, de estudo, cara, que tem a base, tem o caminho que tem que ir, mas tem uma coisa que você faz bastante, que você defende bastante, que depois vem tirando o psicólogo, mas de rotina, que a rotina de um CEO deve ser, super atarefada, e também, cara, o CEO, se ele não cuida dele mesmo, performance, treino, alimentação e tal, cara, como é que ele vai cuidar do CNPJ também? O que você pode trazer isso pra galera? Porque tem muita gente que às vezes deixa isso de lado. Né, cara, fica muito você viu que eu não sou o cagão de regra, né? Cara, eu vou falar o que eu faço pra mim. Se você quiser fazer pra você, pra mim dá certo. Né? Então, pra mim é ritmo, rotina e ritual. Cara, se eu olhar meu guarda-roupa, do lado esquerdo pra direita, tem 3 camisetas brancas, 16 pretas e eu não perco tempo escolhendo camiseta. Então, agora eu tô usando branco porque a Dai mandou. Nem sei por que eu tô usando branco, mas ela mandou, obedeço. Eu sou né? Insider. E aí tem gente que fala, isso daí é bobagem. Não, não é bobagem, não. É assim que funciona. Eu só escolho a cor da calça.
Então, esse é um ponto. Eu acordo todo dia de manhã antes das 6 horas da manhã. Então, às vezes 5h40, às vezes 5h... E durmo cedo. Eu gosto de dormir cedo. Eu não gosto de trabalhar 20 horas. Eu gosto de produzir por 20 horas, trabalhando no máximo 10. Não dá para trabalhar também menos do que 10. Tem dia que eu fico até mais tarde, acontece. Às vezes vai entregar um negócio de sábado, tem que palestrar num domingo. Isso acontece. Eu não sou o cagão de regras, mas eu acordo cedo e durmo cedo. A maior parte do tempo que eu puder. Eu acordo de manhã, todo dia eu leio um pouco. Eu não gosto de ler, mas esse ano eu já li 12? Poxa, acho que eu já li uns 12 livros esse ano. Estamos no começo do ano ainda. Estamos no começo do ano, mas porque precisa. E quem quer chegar em algum lugar tem que fazer o que precisa ser feito, não o que você gostaria. Eu faço o que eu gosto também, mas para fazer o que eu gosto, a gente tem que encarar o que não precisa, né? Minha mãe fazia eu comer bife de fígado, no fim virou um gosto pessoal. Mas assim, eu gostava de outras coisas, mas às vezes tinha que comer bife de fígado. Por quê? Porque faz bem, não é um gosto que me agrada, mas faz bem. Eu aprendi isso. Então, eu acordo cedo, leio, obrigatoriamente meia horinha por dia ali e tal. Vou pra academia, ou corro, ou vou pra academia, então cuidando da saúde. Volto, tomo café da manhã, sagrado. Todo dia eu ponho a mesma foto. Tem gente que já manda, pô, mas todo dia a mesma foto? Porque todo dia é assim que funciona. Você não quer aprender como que é? É assim. Tô entregando conteúdo, aproveita aí, porque é isso. É isso, é sagrado. E eu movimento uma legião junto comigo, porque a galera do escritório já tá assim, a galera que segue de verdade tá fazendo assim, cara, e vai funcionando. Magicamente, um dia dá certo. Foi sorte, velho. Você trabalha 20 anos aí, um dia você tem sorte e dá certo. Então, eu acordo cedo. Faço isso, café da manhã, vou pro escritório cedo, chego. Meu walk the talk quando eu chego de manhã é sagrado, então eu vou, faço barulho, bato no vidro, converso com todo mundo, tal, vejo como é que tá o clima. Sinto o cheiro do escritório, das pessoas, vejo o que tá rolando e tal. E aí, regradamente, eu sigo minha agenda. De segunda-feira são as reuniões de radar, de manhã e de tarde, nas empresas que eu participo. E aí eu tenho uma agenda de gravação de conteúdo, sagradinho, sempre na quarta-feira tem um negócio que faz, aí de terça-feira tem assim, aí eu tenho os blocos livres que é pra eu estar com a minha galera, eu gosto muito, eu sou muito tá no meio do povo lá, então eu deixo espaço pra estar andando, estar com eles, e aí eu converso, bato papo, falo de coisas diferentes, tento entender quem são as pessoas, o que elas pensam, o que elas estão fazendo, como é que tá a família, esse tipo de coisa. Eu reservo um tempo pra fazer isso. E eu tenho blocos de agenda com reunião que são importantes, sempre priorizando. Eu tenho que fazer o que é importante, o que dá resultado. E aí isso é assim, de segunda a sexta, bloquinhos de agenda separado, bloco livre, bloco com time, reuniões de one-on-one com a galera, aí tem uma organização que depende de gente de gestão que faz para mim, então tem one-on-one com a galera, faço reunião com a liderança, combina o que vai ser feito. Na sexta-feira ali tem um momento que a gente confere se tá no caminho, para segunda-feira vir para reunião de radar, e aí repete, ritmo, rotina, ritual. Então a gente tem os rituais de reunião, a gente tem os rituais de agenda, tem o ritual de cuidar da saúde, com ritmo, é sempre naquela velocidade buscando aumentar. E vamos que vamos, cara. Não tem segredo. Não tem... Às vezes vem uma pergunta assim, como você acorda às 5 horas da manhã? Levanta, caralho. Precisa pôr o relógio. Nem tem relógio, cara. Eu não tenho nem relógio. Não põe relógio pra despertar, meu. 5h20, 5h30, 5h40. Eu gosto de embaçar um pouco para levantar. Então eu costumo acordar às 5h20, 5h25. Aí embaço até umas 5h40 na cama. 5h45 tô tirando foto do relógio. Aqui, ó. Levantei hoje de novo. Mais um aí, frouxo. Você não levantou porque você é frouxo. Porque não tem outra desculpa, cara. Você dorme cedo e levanta cedo. A gente é adepto eu acordo 4h30, você tá acordando que horas? Eu 4h48. Aí, ó, você acorda certinho? Sim, eu acordo 4h30. É isso, velho. Se não acorda, qualquer desculpa que você arrumar é desculpa, Léo, cara. você gosta de acordar cedo? Cara, Nossa senhora. acostuma. Você acostuma depois, cara. O que eu gosto ali do cedo? Cara, é que de manhã, cara, eu faço umas coisas que, cara, eu fico feliz pra caralho tá aqui fazendo aquilo dali. Ligado? Aí depois, crio o hábito, eu costumo. Por exemplo, tinha fases ali que eu não conseguia levantar por causa do despertador. Despertava, cara, eu saía fora. Hoje nem o despertador vai mais. Não precisa, né? Muitas vezes, cara, eu tinha que botar no armário longe, botava, escovava o dente, urinava, cara, saía. E já ia pra fazer o que tinha que fazer. Que era a academia, ou caminhar, ou fazer. Porque se o cara pensar, o cara volta, tá ligado? É, lógico. Mano. Só que depois deu 3 minutos, 5 minutos, cara, já era, já acostumou, entendeu? É tudo um processo. E Floripa dá uma força, né? Porque Floripa desliga a luz 10 horas, já era, não tem mais nada, né? Então, Floripa dá uma força. Mas meu horário de dormir é 9, cara. 9h15 no máximo. Cara, é cravadinho. 5h20, 5h15 ali. Quando eu me atraso é 5h25.
Aí aquela embaçadinha só pra acordar, ver que tá em casa, pá, levanta e vai. E não importa, cara. Aí o cara fala, mas viaja. Aí viaja muito não dá, mas quando eu vou pra São Paulo, eu já fico perto do Parque da Ibirapuera, 5h20, de pé, vou pro parque, corro, volto, tomo café, faz o processo. Desculpa, né? Quem é bom de dar desculpa não é bom de fazer nada, né, cara? Vai dar desculpa pra tudo. E não tem segredo, cara. Que segredo que a gente pode ensinar disso? O cara tem que ter força de vontade. Eu acho que o segredo tá na força de vontade. Pega, levanta, faz e vai. Eu gosto da frase do Ícaro de Carvalho, que é: me dê 10 anos. Pra qualquer coisa. Me dê 10 anos. É só fazer a mesma coisa todo dia. Não tem como, cara. Não tem como. Você faz tanto que uma hora dá sorte. Não. Cara, muito obrigado pelo papo. Já vamos marcar uma segunda vinda, porque tem um monte de coisa que eu gostaria de perguntar ainda, mas já estamos dando nosso tempo aqui. Aprendemos pra caramba, cara. Se precisar da gente, pode contar com a gente. Trouxe aqui o que você tem de mais valioso, que é o seu tempo. E muito obrigado, cara. Imagina, eu que agradeço o carinho que vocês me receberam aqui. Nós vamos fazer negócios. Isso que CEO faz negócios. Ó, CEO faz negócios também. A gente vai fazer negócios juntos aqui. Com certeza. Vai dar bom. E pode contar comigo. Se me chamar de novo, eu volto, cara. Fala só pra galera te conhecer, vai estar aqui na descrição e tal, mas tem um podcast também pra galera ouvir. Que eu ouço e cara, eu falo com propriedade desde quando eu comecei a empreender, né? Fora as outras coisas, nesse processo de mudança, podcast, cara, mudou muito, né, cara, e era justamente de manhã, cara, caminhar, correr, cara, aqui assim, ó, cara, aquilo ali, o tanto de insight que a gente já pegou, bizarro, e eu ouço o Marcelo na banheirinha de gelo. O Marcelo na banheirinha de gelo. E fala um pouquinho disso aí, só pra galera conhecer. Cara, então, lá a gente tem o Conversa de CEO, um podcast voltado para trazer aí o dia a dia, né, as experiências de barriga no balcão, contar um pouco de como eu vejo as coisas e tal. Então, enfim, entrega de conteúdo mesmo. Sai toda semana. No YouTube? Toda semana no YouTube, no Spotify, no Deezer. Tá em tudo, né, Dai? Tá em tudo. Na tua preferência aí. A gente faz com vídeo e com som. Então, se você gosta de assistir onde tem vídeo, vai ter o vídeo lá da gente fazendo. Eu e a Robertinha. Se quiser me seguir no Instagram, também produzo conteúdo todo dia no Instagram. Vou obedecer o que a Dai falou. Rogério Valentim EAG, tudo junto. Tô lá no Instagram produzindo conteúdo. E é isso, cara. Se a galera quiser acordar cedo... Meu, vai lá ver eu lá nos stories, lá, treinando na academia, correndo na beira-mar, alguma coisa a gente tá fazendo. Que massa, cara. Pelo menos 5 vezes na semana. Às vezes eu vou todos os dias mesmo e vai. Mas 5 dias na semana é sagrado, pelo menos segunda a sexta. Fechou. Agradecer nossos patrocinadores. WID, assessoria, já falamos aqui. Se você não conhece o seu DRE, você não conhece nada. Você tá jogando no escuro. Então, aqui na descrição tem um link para conversar ali com o João. Ele tem um material, um presente para você, pelo menos para te dar um direcionamento sobre o que é o DRE, quais os primeiros passos. E bate um papo com eles que vale a pena, ele vai te dar o direcionamento. A minha empresa mudou completamente depois que a gente começou a trabalhar com eles. E também... O Kleisler, se você tem uma empresa e você não registrou sua empresa, você só é dono quando registra. Ele, além de ser nosso parceiro e nosso apoiador aqui, sou cliente dele desde 2021 e todos os nossos projetos, negócios, a gente faz sempre a pesquisa e faz sempre o registro ali com ele também. A gente já teve vários casos aqui de pessoas que vieram e falaram que, cara, não tinham feito o registro e, cara, deu problema depois. Então, cara, faz o dever de casa, vai lá, registra, porque senão vai ter problema. Fechou? Rogério, obrigado mais uma vez, tá? Conta comigo aí, valeu demais. O que você tem de mais precioso pra gente, cara, que é o seu tempo e a gente valoriza muito isso. Então, obrigado de coração. Foi uma aula aqui e pode ter certeza que agora, muito provavelmente, vai sair negócios. Eu tenho que reservar o espaço lá, tenho que fazer evento e a gente tá aqui só pra estreitar, tá? Então, obrigado mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Show. E você que chegou até aqui, segue o Edscast, apertar um botãozinho aí, cria vergonha na sua cara, ajuda demais. A gente vai ver as estatísticas lá, 90 e poucos % não segue a gente. Então cria vergonha na cara, aperta o botãozinho, segue a gente que ajuda, compartilha com o tio, com a tia, com a avó, sei lá. Alguém vai assistir isso aqui e falar, putz, era isso que eu tava precisando ouvir. Então compartilha lá. E semana que vem, mais um episódio tão bom quanto esse. Fechou? Valeu.